Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Cybercultura do Projeto REC. Nessa seção a gente destaca filmes, séries, novelas, quadrinhos. Afinal de contas, hoje o que é que não vai parar nesse ambiente de debate das redes? E hoje, Priscila, o que é que a gente vai destacar? Gente, o destaque de hoje é muito especial. É o livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Um livro que a gente já pode considerar um clássico, né? Da literatura a essa altura. Tanto de repercussão que esse livro causou com seu lançamento e causa até hoje. Pois é. O livro, na verdade, ela conta uma história, né? Ela reconstrói, digamos assim, o que seria a trajetória de Luísa Maim, né? Luísa Maim é um personagem que a gente ainda não tem dados muito precisos, né? E que é tida como a mãe de Luiz Gama. Luiz Gama, jornalista, poeta e rábula, né? Porque na época ele não conseguiu entrar, e isso de certa forma é o que dá o título ao livro, né? Sim. Ele não conseguiu entrar na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, ou da Faculdade de Direito da USP, por conta de ser um homem negro. Então, ainda assim, ele, no caso, né, um personagem muito real, Sim. ele continua, né? Mesmo assim, ele atua em vários processos para conseguir a liberdade. Sim. Né, de pessoas escravizadas, né? E é um grande jurista, um grande poeta, né? Tem um poema dele chamado A Boda Rada, que inclusive ele ironiza essa questão da cor, né? A importância que a cor recebe, no caso no Brasil, né? Um homem que viveu no século XIX. E é uma tragédia a história de Luiz Gama, porque ele nasceu livre, só que aos 10 anos ele foi vendido pelo próprio pai para pagar uma dívida de jogo. Né? E, inclusive ele diz isso, que ele não diz o nome do pai, não disse nunca, porque segundo ele esse homem tinha que ter a memória apagada pelo grande crime que tinha feito, né? Então ele nasceu na Bahia, foi para Santos, não se adaptou porque era muito criança, né? Para trabalhar na plantação, e aí vão tendo vários lances até que ele chega, ele aprende a ler e é uma figura de uma capacidade intelectual impressionante, tudo que ele produziu, né? Sim. E há pouco tempo, a OAB de São Paulo, numa cerimônia muito bonita, principalmente do ponto de vista simbólico, né? Ela reconheceu Luiz Gama como advogado e concedeu a carteira da OAB, né? De forma póstuma, mas ele hoje é advogado, né? E foi um familiar dele, então é uma cerimônia muito bonita. Mas não se tem referências, né, sobre a história dessa mãe. E Ana Maria Gonçalves, nessa obra magistral, ela conta o que seria a trajetória dessa mãe, né, de Luiz Gama, que se chama Kendê, é uma africana, e que ela passa o livro inteiro, né, nessa busca para reencontrar o filho. Eles são separados, né? A história que se fala e que se tem, né, dela é isso. Ela teve que se refugiar por ter participado dos eventos da Revolta dos Malês, né? Inclusive é o que fica do que ele diz, né, de certa forma. Então, ela tem que se refugiar e é nesse intervalo que eles são separados. O pai vende ele, né? E aí no livro é exatamente isso, toda a saga para que eles se reencontrem, né? Então ela nasceu ainda no território do que hoje é o Benin e aí tem toda uma construção maravilhosa, uma construção histórica. E o tanto de informação que a Ana Maria Gonçalves colocou nesse livro é algo inacreditável. E isso é um dos grandes destaques, gente, do livro, porque a pesquisa dela foi muito aprofundada. Ela pesquisou muito material, coisas de materiais que devem, sei o quê, de 80 a 100 anos ali da história, para poder construir. O livro é um calhamaço, né? É bem extenso. E aí ela usa, né, uma coisa interessante do livro é que ela pega toda essa pesquisa que ela fez durante muito tempo e vai entrelaçando as histórias para contar essa história, né? Que não se sabe muito da mãe de Luiz Gama. E no meio vai juntando, assim, um pouco de ficção para poder cobrir aqueles espaços da continuidade ao livro. Mas a coisa interessante é que você consegue realmente, do jeito, né, que uma das críticas mais positivas, assim, o que as pessoas mais falam do livro é justamente como ela consegue contar toda aquela história. Tem bastante foco na Revolta dos Malês, mas ela conta toda aquela passagem com fatos históricos que aconteceram naquele tempo, que mudaram a vida dela indiretamente ou diretamente, para poder... E aí se torna um livro de ficção,
um livro de história, se torna um pouco de tudo. E é isso que deixa essas mais de 1000 páginas, né, quase? Mais de 1000 páginas. Mais de 1000 páginas. Quase não, você não sentia, assim, no sentido que a sua curiosidade vai sendo instigada a todo momento para saber o que é que vai acontecer depois. O que é que vai acontecer depois, o que é que vai acontecer depois. É um livro muito triste, viu, gente? Sim, vale ressaltar. Cuidado, tem muito gatilho. Muito gatilho, é um livro pesado. Pesado. Em peso e em história. Mas assim, ela recupera alguns eventos históricos, além da Revolta dos Malês, a Cemiterada, a questão dos retornados, né? Tanto para Porto Novo, né? Como os chamados agudais, né? Lá no Benin e em parte da Nigéria, né? Que se consideram brasileiros. São pessoas, são africanos que são descendentes de outros africanos que retornaram. Né? Então tem esse panorama, é muito interessante, né? Porque são histórias que pouca gente conhece, a gente não fala muito. E esse ano o livro foi o enredo da Portela. Foi. Né? A Portela contou muito bem, né? Tiveram problemas, aquelas coisas, né? De carnaval, da disputa, mas a contar, a traduzir aquilo na avenida foi uma coisa magistral, né? Porque é muito difícil, é um livro, não é fácil não, a história cheia de nuances, né? Inclusive, eles retratam histórias como a história do que mais tarde vai se tornar a Casa das Minas, né? No Maranhão, que é uma casa de tradição de matrizes africanas, né? Da nação Jeje, e que tem uma informação interessante dos terreiros de candomblé, dos 11 que são, acho que são 11 agora, que são reconhecidos pelo IFAM, ou seja, Patrimônio do Brasil é o único que não está na Bahia. Todos os outros são na Bahia. E desses 11, né, além dos 10 da Bahia, apenas 2 fora de Salvador, que é o Seja Rondé, em Cachoeira, que também está na mesma tradição da Casa das Minas, né? Do que a gente herdou do que era chamado o Reino do Daomé, e que hoje é o Benin. Então, assim, se quem assistiu aí a Mulher Rei, aquela área. Aquela história, que inclusive essa tradição foi a campeã do Carnaval Carioca desse ano, né? A Viradouro levou o enredo de Dan, que é a divindade, o Vodum, patrono dessa nação. Né? E tinha, inclusive, uma ala com a Gotimé, que é a Gotimé, essa rainha exilada, né? Ela foi vendida e ela chegou ao Brasil. É também uma história de um filho, no caso é o filho procurando a mãe. Sim. Real. Né? O filho dela procurou até o último minuto e quando ele descobriu, infelizmente, onde ela estava, ela já tinha morrido. É um golpe de Estado que teve no Reino do Daomé e ela acaba sendo vendida. Ela era uma das esposas principais e sacerdotisa. E aí é ela que fundou a Casa das Minas. E essa história toda, tá lá, a Ana Maria consegue costurar tudo isso. Tudo isso. O livro, gente, ele está disponível para venda agora, mas é aquele tipo de coisa, durante muito tempo... Esgotou lá, está esgotado. Porque esgota. Com a história do desfile da Portela, reacendeu o interesse pelo livro, as pessoas foram lá e descobriram de novo. E agora as pessoas estão correndo atrás. Realmente é um livro... É um livro que já esgotou algumas vezes, inclusive. É difícil achar, né? Mas assim, tem disponível em alguns sites ainda por enquanto, então aproveitem aí, né? Que logo esgota de novo. Só para vocês terem ideia, uma das primeiras pessoas que teve contato com o Copião, né? Que de certa forma auxiliou Ana Maria Gonçalves. Imagine, né? Não é fácil publicar livro no Brasil, principalmente para uma escritora que estava começando ali, né? É o livro dela, o livro de estreia dela, digamos assim, né? Dessa forma maior, né? E quem ajudou ela foi Milor Fernandes. Simplesmente Milor Fernandes, né? Ela procurou ele, inclusive ele deu algumas dicas, né? Sim. Para ela, mas o que mais impressiona é a capacidade que ela teve de colocar um monte de temas e de forma muito estruturada, assim, né? Não são coisas soltas, é tudo muito costurado. Muito costurado. Pesquisado, né, e tal. Eu acho que ela é da área de comunicação, acho que ela é publicitária de formação, né? Ela até conta lá no livro, ela tem uma ideia para o livro, ela numa livraria, ela teve contato com o livro de Jorge Amado, Bahia de Todos os Santos, Guia de Ruas e Mistérios, né? E é a partir daí que um catálogo de viagens e aí daqui a pouco ela chega nessa história, enfim. Né? Muito interessante, gente, vale a pena, viu? Vale a pena. Então é isso. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.